mas talvez mostrou um sinal de que ele esteja muito ansioso para alguma coisa, né? E Tour de France e ansiedade talvez não seja algo que combine. Morning, 16ª etapa, Thibaut Pinot na fuga, atletas da Bora, Ineos Grenadier, olha aqui ó. Ó, o pelotão e a fuga tá tentando se estabelecer, eles pedalaram 15 quilômetros, olha que loucura, o pelotão todo quebrado. Porque nesse momento, o que o pelotão está tentando fazer é controlar quem são os caras que estão na fuga. Então, com certeza, a primeira hora de prova hoje vai ser 50, 55 km por hora de média. Com certeza vai ser um dia empolgante. Daqui a pouco eu volto. O pelotão está passando na primeira montanha categorizada do dia. Atualizações on board. Tour de France 2020, 16ª etapa. Essa foi a vitória mais impressionante do Lennart Kämna da Bora. Já vou falar sobre ele, os 165 quilômetros, como era previsível por conta de vários líderes que não estão mais na competição. Então os super gregários eles são liberados para aparecer na fuga e tentar a vitória da etapa. Talvez o que fosse mais óbvio seria a da Ineos, da Grenadier. O Egan Bernal ele resolveu realmente tirar o pé total da competição. Então, daqui a pouco vai aparecer o Egan Bernal chegando, porque ele está no grupeto dos sprintistas. Para vocês terem ideia que realmente ele tirou o pé e falou assim, não quero pressão, quero pedalar, não quero ninguém me filmando, sabendo se eu estou bem ou não. Outro cara que está se comportando de uma forma distinta é o Martin, que perdeu tempo nas últimas etapas, mas ele não largou o osso. Inclusive, na 15ª etapa, ele teve problema mecânico no começo. Aqui, ó, os dois adversários, né? O Pogacar e o Primož Roglič. Vamos ver se eles vão conversar, trocar uma ideia. Não, acho que o clima entre eles é competitivo, meu. O Martin, ele tá na guerra, ele tá na luta. Inclusive, hoje, ele tentou fazer uma movimentação, sair do pelotão. Ele tá 6 minutos atrás na classificação geral e ele quer conseguir alguma coisa, nem que seja terminar entre os 10 primeiros. É curioso porque o Egan Bernal, mesmo diante de todo o cenário, ele estaria em 13º, talvez 8 minutos atrás do líder. Obviamente, 8 minutos se torna praticamente impossível ganhar o Tour de France, mas para ele subir, para ficar entre os 10, não seria algo improvável. De qualquer forma, a etapa, o pelotão é um organismo extremamente inteligente. Um dos momentos da competição que é pouco explorado, porque eu sei que no Brasil a transmissão começa nos 20, 30 quilômetros finais. 20, 30 quilômetros finais já aconteceu tanta coisa que é quase não importante, né? Porque, ó a chegada. O Pogacar hoje, eu não sei para que ele tá fazendo tanta força, ele tá parecendo meio que o Bernal antes do Tour de France. Força, força, todo dia força, todo dia força. Vamos falar sobre isso. Quando você olha a etapa desde o começo, por que eu falei que o pelotão é... Olha o grupeto do Bernal, tá aqui com os sprintistas em algum lugar, ao vivo, no calor da emoção. Olha lá, ele tá com os caras aqui ó, da equipe. Ó. Quem tá com ele? Porque o Amador, Sivakov e o Carapaz estavam na fuga. No começo, obviamente, fica a tentativa de formar uma fuga. Né? Sempre que tem ciclistas que não interessam pro pelotão que eles estejam lá, lutando pela classificação geral ou lutando por alguma disputa de alguma camisa, o pelotão fecha o gap. Primeira hora foi extremamente nervosa, como eu havia comentado. Por coincidência ou não, o pelotão só deixou a fuga ir embora quando a fuga tinha 15, precisamente, coincidência ou não, precisamente 15 ciclistas. E essa fuga, se ela passar com 15 ciclistas pelo sprint intermediário, os 15 ciclistas, eles consomem todos os pontos da luta pela camisa verde. Porque o sprint intermediário distribui pontos para os 15 primeiros. Então, coincidência ou não, né, tem a luta da camisa verde, mas o pelotão só permitiu com que os caras fossem embora quando tinham 15 ciclistas.
15 na fuga. Só que tinham caras ali no pelotão que eles estavam insatisfeitos em estarem no pelotão, porque a gente está na última semana do Tour de France, vai diminuindo as chances de você ter vitória. Então, se reconectaram mais 3 ciclistas e depois mais 5 ciclistas. No final das contas, eram 23 ciclistas na fuga e o pelotão. E a fuga trabalhando relativamente bem, só que aquela velha história. Quando você tem muitos ciclistas na fuga, é difícil você fazer com que todo mundo trabalhe. Então tem aquelas equipes que tem mais do que um atleta presente na fuga, como era a Ineos com 3, a The Quick Step com o Julian Alaphilippe. Do sprint intermediário, o Matteo Trentin, que está lutando pela camisa verde, ele é o único cara que passou, na verdade, ele foi o que acumulou o maior número de pontos. Lembrando que na disputa da camisa verde, o Matteo Trentin está em terceiro. A camisa verde não está definida ainda. O Matteo Trentin na fuga passou, conquistou os pontos. A fuga, como sempre, né, no caminho das últimas montanhas, inevitável que ataques começariam a acontecer. O ataque, talvez, mais sólido foi do Carapaz. Só que antes desse ataque do Carapaz, já tinha havido uma movimentação agressiva do Oz, da Bora, que trouxe na roda dele o Lennart Kemna. Olha a chegada do grupeto. 26 minutos após o grupeto. O pelotão chegou 16 minutos após o Lennart Kemna e agora chega o grupeto, que o grupeto vai ser cada vez maior e a distância cada vez maior em relação ao pelotão, porque todo mundo vai cansando. E daí, pelo menos, o cara não fica pedalando sozinho, né? Ficar no grupeto nas primeiras etapas deve ser muito punk. Porque você fica um grupinho de 2, 3, 4, 5. Ficar no grupeto na última semana é essa festa aí, ó. Não deve ser tão difícil. Quer dizer, a perna tá azeda, né? Movimentação da fuga da Bora. Daniel Oz trouxe o Lennart Kemna e daí começou a dar a impressão, falou assim, não, a Bora vai querer levar essa etapa, né? Mesmo assim, era cedo na fuga ainda, a fuga trouxe esses dois novamente, e daí aconteceu o grande ataque no momento em que tinham caras de extrema qualidade. Julian Alaphilippe, o Carapaz, o Lennart Kemna. O Carapaz foi o cara que começou, ataca novamente. O Julian Alaphilippe tentou atacar, só que daí o Julian Alaphilippe ele foi o primeiro a explodir o motor. Literalmente explodiu o motor. Se nós compararmos o Julian Alaphilippe desse ano com o Julian Alaphilippe do ano passado, ele é outro cara. Talvez é aquela velha síndrome. É natural do atleta que ele acha que ele tem que treinar muito mais. Ele tem que fazer muito mais força para chegar ainda melhor. E daí pode ser que em vez do cara chegar muito melhor e descansado, o cara chega talvez melhor e mais cansado. E daí fica muito mais fácil explodir o motor. Aqui o Sam Bennett chegando. Então o Julian Alaphilippe, que foi responder à movimentação do Carapaz, explodiu o motor, respondeu, passou o Carapaz e explodiu tudo, saiu peça do motor para tudo quanto é lado. E nisso ficou os três, o Carapaz, o Lennart Kemna e o suíço, né? Até um momento que no topo da penúltima montanha, quer dizer, da última montanha em direção à chegada, o Lennart Kemna falou assim, meu, tchau, desceu, foi embora, nunca mais viu ninguém, passou em primeiro. Por que eu falei que é uma das vitórias mais impressionantes? Por coincidência, eu assisti num canal australiano uma entrevista com ele. Ele é super jovem, ele estava super comprometido com a causa Peter Sagan, mas ele dizia que ele estava se sentindo bem e que ele queria uma vitória. Agora, ele é um dos atletas que mais esteve na frente do pelotão. Então, nos 2 dias que a Bora destruiu o pelotão, em todos os dias que ele participou de algumas fugas ou que ele teve que ajudar o Peter Sagan, ele faz parte dos 3 ciclistas que mais estiveram na frente do pelotão fazendo força. Então é impressionante porque, sendo um dos caras que mais esteve presente na cabeça do pelotão, né, junto com o Postberg e com o Van Aert, e ele ter gás para fazer o que ele fez hoje, largar o Carapaz, mas largar feio, né? Porque o Carapaz, meu, campeão do Giro de Itália, sem chance. Então o Lennart Kemna, ele foi o vitorioso de hoje, impressionante. O título hoje vai para... Incrível. E o aniversário dele foi durante o Tour de France. No dia do aniversário dele, ele saiu numa fuga e ele não conseguiu vencer. Lembrando que ele foi o cara que estava junto com o Martinez, que ele conseguiu ir acompanhando o Martinez, que é um puro escalador. Então talvez esse moleque se torne um
capitão de equipe, um cara para disputar classificação geral de uma grande volta. Vamos ver o que vai acontecer. Não é o perfil da equipe Bora, mas com certeza todas as equipes estão anotando o nome. Ó, a gente precisa falar com esse cara, a gente precisa contratar esse cara. Em relação à classificação geral, vinham todos os caras. Os atletas da classificação geral, eles não tinham muito o que fazer. Na última montanha, nos últimos 2 quilômetros, quem apareceu na frente foi o Pogačar com um companheiro de equipe, que eles começaram a forçar o ritmo. Eu falei, mas por que eles estão fazendo? Por que ele está fazendo tanta força? Tá todo mundo. Estão todos os caras. Ele vai querer o quê? Abrir 2 segundos, 5 segundos, se ele tiver sorte. Mesmo assim, ele fez isso. O companheiro de equipe do Pogačar explodiu o motor. E daí ficou uma situação super delicada, porque o Pogačar não teve perna para ir embora sozinho. Né? E daí veio o Van Aert na frente dele, veio o Sepp Kuss na frente dele. Então ele ficou empacotado pela equipe da Jumbo-Visma, com o Primož Roglič na roda dele. E mesmo assim, foram caminhando os quilômetros, daí o Sepp Kuss e o Van Aert, eles abriram, também não tinha mais perna, e o Pogačar continuou forçando o ritmo. E daí aparece aqueles caras que já tomaram muito na cabeça e aprenderam que o Tour de France é melhor você ficar escondido e só fazer ataque quando esse ataque for virar alguma coisa, que foi o Miguel Angel Lopes, o Superman Lopes, que ele fez a aceleraçãozinha ali no final, ninguém esperava, e isso que é o bacana, ninguém esperava, ele tá guardado até agora, e ele fez a aceleração e conseguiu a vitória. O Pogačar chegou em segundo, né, com o Primož Roglič na roda dele, literalmente marcando ele. Hoje foi o primeiro dia que eu olhei o Pogačar fazendo essa movimentação. Eu não acho que ele não foi que mostrou um sinal de fraqueza, mas talvez mostrou um sinal de que ele esteja muito ansioso para alguma coisa, né? E Tour de France e ansiedade talvez não seja algo que combine, né? Então talvez hoje era o dia de tô bem, tô guardado, não preciso fazer nada, vou responder, porque mesmo se eu fizer alguma coisa, não tinha mais bonificação de tempo, porque a fuga tinha consumido todos os tempos da bonificação. Literalmente não tinha motivo nenhum para fazer o que ele fez, diante da distância que ele tinha e do tempo que ele poderia abrir, que é praticamente nenhum. Mas de qualquer forma, isso é apenas a minha especulação. Fiquem à vontade em colocarem nos comentários o que vocês acham dessa história. De qualquer forma, o dia hoje vai para o Lennart Kämna. Incrível, certo? Abraço, tchau. Né, papai? Eu fiz a parte do vídeo agora, eu vou colocar a imagem porque o microfone estava desligado. Eu estava mostrando que quem ganhou o... Papai. Oi, calma aí. Que quem ganhou o cara mais combativo do dia foi o Carapaz. O Carapaz, ele estava na fuga, que era uma fuga grande, ele não trabalhou na fuga, ele fez um ataque que foi neutralizado pelo Kämna, o Kämna foi embora, a não ser que o Lennart Kämna ele não possa ganhar o de mais combativo do dia porque ele ganhou a etapa, eu não vejo muito sentido do Carapaz ter ganho o mais combativo do dia, mas de qualquer forma, agora o triste foi a imagem do Kozan chegando e ele foi cortado, porque ele chegou 35, 34, 35 minutos após o pelotão. Então ele não conseguiu chegar no tempo de corte. O Kozan, para quem não lembra, é aquele cara da Total Direct Energy que apareceu vários momentos na fuga e é realmente uma pena que ele esteja fora, né? E daí essa participação do Peteco que ficou sem som, só para dar o ar da graça, tá? Porque o negócio aqui, né, é o centro de informações do Samuca Power Link Bike. Abraço, tchau. Agora é de verdade.